Olá, queridos irmãos, é uma grande alegria para mim poder participar dessa série de conferências que celebra a reforma e os seus impactos e poder nesta palestra falar um pouco sobre os impactos que a reforma trouxe para a pregação. Certamente um assunto bastante central para aquilo que é a história do povo de Deus e especialmente a história do protestantismo, daquilo que os reformadores produziram e ofereceram para o decorrer dos séculos. Espero que nesse período que passaremos juntos você possa admirar mais a importância do trabalho dos reformadores e como eles nos orientam até hoje na nossa vida como igreja e naquilo que fazemos enquanto estamos pregando e ouvindo a pregação da palavra de Deus. Quando pensamos na reforma, normalmente vem à nossa mente as discussões em torno da soteriologia, da salvação pela graça por meio da fé. O ponto central da discussão de Lutero, que certamente foi o grande divisor de águas naquele momento. Mas a partir dessa discussão e principalmente do modo como ela deveria ser realizada, nós encontramos uma série de outras transformações que compuseram os efeitos e os impactos que a reforma trouxe para a igreja naquele período e que se perpetuaram ao longo dos séculos como uma herança dos reformadores e, em especial, uma herança da teologia reformada. Um desses grandes impactos é as transformações que aconteceram em torno da pregação. O princípio sola escritura, que determinava que a teologia da igreja deveria ser baseada exclusivamente no ensino bíblico, fez com que os reformadores refletissem sobre o modo como a palavra de Deus era anunciada nas igrejas e como ela chegava ao povo. E isso trouxe um grande impacto no modo como os reformadores entenderam a pregação e como eles a praticaram. E é isso que eu quero falar com vocês neste momento. Antes da reforma, a pregação ela existia na vida da igreja de forma bastante secundária. A missa ela era baseada na reconstrução do sacrifício de Cristo. E era por meio da participação dos sacramentos que Deus edificava a sua igreja no pensamento medieval. A relação era uma relação mais voltada à liturgia e às cerimônias do que propriamente ao ensino e ao aproveitamento que a palavra desse ensino trazia para os crentes. A pregação, ela nem mesmo era praticada dentro das igrejas durante a missa. Uma leitura do Evangelho sem uma consideração mais extensa era o que se fazia. E como você já ouviu várias vezes, não se preocupavam sequer em fazer com que esta leitura fosse na língua compreendida pelo povo. Mas a pregação ela existia nas praças, pregadores itinerantes iam por toda a Europa e tinham a sua tarefa de desenvolver teses, teorias, mensagens, reunir discípulos. Isso aconteceu durante toda a Idade Média. Mas como aspecto central da igreja, a pregação ela aparecia somente em dias festivos, em ocasiões em que havia grande aglomeração de pessoas, como o Natal, como a Páscoa. Certamente não era do interesse da igreja naquele momento fazer com que a pregação fosse o centro da vida da igreja. E é isso que os reformadores farão. Eles trarão a palavra de Deus e a sua pregação para o centro da vida da igreja, de tal forma que a administração desta palavra, que a pregação fiel das Escrituras, se tornasse uma das marcas da igreja cristã.
Podemos apontar alguns eventos históricos que levaram a esta perspectiva. Talvez o mais importante deles seja a decisão de Zwinglio, tomada em 1519. No dia 1º de janeiro, ele decidiu deixar de lado o calendário litúrgico, a sequência das cerimônias que deveriam conduzir a liturgia da igreja, e passou então a fazer a exposição versículo a versículo, começando do Evangelho de Mateus. A sua intenção era fazer com que a igreja conhecesse plenamente o registro das Escrituras. E esta atitude pode ser considerado o marco zero da pregação reformada. Se 31 de outubro de 1517 é o marco zero da reforma, quando Lutero afixou as suas teses defendendo a justificação pela fé, 1º de janeiro de 1519 é o marco zero da pregação reformada, porque neste dia nós temos alguém decidido a expor as Escrituras de tal forma que a sua audiência, que os membros da sua igreja pudessem ter maior conhecimento da palavra de Deus. A partir daí, o sermão se tornou um momento central da vida da igreja, um momento em que a igreja tinha a orientação do seu Deus e por meio do qual todos os outros elementos ganhavam sentido, inclusive os próprios sacramentos. Certo? Então, esta é a primeira questão que gostaria de chamar a sua atenção. Qual é o impacto da reforma na pregação? A pregação se tornou a peça central da vida da igreja. A partir deste estudo bíblico, a partir da exposição das Escrituras, se governará a liturgia, se orientará os crentes, se estabelecerá os princípios doutrinários e as controvérsias serão tomadas não apenas na discussão entre os catedráticos, mas com a observação e a possibilidade de análise e de exame da igreja, uma vez que esta também está instruída nas Escrituras, também está orientada em relação à palavra de Deus. Então, aquele evento que acontecia em dias especiais, como o Natal e a Páscoa, aquela atitude de pregadores itinerantes que divulgavam as suas mensagens pelas praças e pelos campos, agora se torna parte do culto, parte da liturgia, e não apenas uma parte qualquer, mas a principal razão pela qual os crentes se reúnem aos domingos, né, nos dias de culto, ouvir a instrução da palavra de Deus. Essa posição do sermão na vida da igreja fez com que uma nova visão sobre o sermão, uma nova teologia da pregação começasse a se formar. Aos poucos, a prática da exposição das Escrituras vai ganhando elementos e características que farão com que ficasse cada vez mais clara o propósito dos reformadores com a pregação. Em 1532, por exemplo, o Sínodo de Berna declarou que o sermão visava a preparação e a edificação do rebanho. Note que o primeiro propósito que vimos em Zwinglio era o conhecimento das Escrituras, para que o exame da teologia e o exame dos princípios de fé pudesse ser feito pela igreja. Mas agora, aos poucos, torna-se percebido que a palavra de Deus ela tem como função edificar os crentes, prepará-los para o serviço, orientá-los quanto ao seu procedimento. E o sermão precisará atingir a este tipo de princípio, a este tipo de
de valor. Nesse sentido, então, o pregador deveria se esforçar por exortar os crentes e aplicar as Escrituras. Calvino, por exemplo, dizia que o pregador tem sempre duas vozes. Uma delas diz respeito à orientação dos piedosos e à preparação no reto caminho. Ou seja, o sermão deveria instruir os crentes quanto à vontade de Deus, quanto aos princípios da fé, quanto às práticas piedosas e todas as coisas que o Senhor requeria para a formação, a edificação e o bom andamento da sua igreja. Então, além de instruir e transmitir conhecimento, o texto e o sermão deveriam apontar para a igreja quais eram as práticas e as ações que se esperava dos crentes. Ao mesmo tempo, a segunda voz deveria expulsar os lobos do rebanho, ou seja, a denúncia do pecado, a exortação daqueles que se recusam a ouvir e a atender a palavra do Senhor, também deveriam fazer parte do sermão. Zwinglio chegou a afirmar que um sermão é inútil se não chamar o povo ao arrependimento dos seus pecados. A reforma agora não era só um movimento de transformação das práticas litúrgicas e eclesiásticas. A reforma, por meio da pregação, se mostrava como um instrumento de transformação das pessoas, de mudança dos crentes, de edificação daqueles que estavam sendo chamados a ser povo de Deus. Ao mesmo tempo que, por meio da pregação, se afastava todos aqueles que se recusavam a andar nos caminhos do Senhor, todos aqueles que não se submetiam ao ensino e à disciplina da igreja, todos aqueles que não queriam servir ao Senhor de modo fiel. O sermão era o ponto de discriminação, o sermão era o ponto de percepção de todas estas coisas. Assim, Timothy George chega a dizer que o sermão ele tinha um aspecto escatológico. Não no sentido de que ele estava falando das coisas que iam acontecer no fim dos tempos, mas ele revelava quem era parte do povo de Deus, por meio da submissão e acolhimento da palavra. E ele denunciava e mostrava aqueles que seriam no último dia, no juízo final, afastados da presença do Senhor, porque não deram ouvidos ao ensino da palavra e recusaram-se a ouvir a sua voz. De tal forma, o sermão aqui e agora se torna um elemento de projeção do destino final de cada um dos crentes. Veja então a evolução que nós encontramos nesta prática de alguma coisa meramente estética, de alguma coisa usada para atrair pessoas para um determinado grupo ou para um determinado evento. A pregação se torna um meio de instrução do povo de Deus para que pudesse conhecer a palavra do Senhor e estar preparado para rejeitar a heresia e o erro. O sermão se torna um elemento em que o povo de Deus é instruído e habilitado na sua prática e na sua vida cristã. O sermão se torna um elemento de exortação para aqueles que andam errado e correção dos caminhos. E, por fim, o sermão se torna um elemento escatológico, um elemento de diferenciação entre aqueles que pertencem ao povo de Deus e aqueles que não pertencem a este povo. Com isso, essa nova teologia da pregação faz com que a verdade da palavra de Deus não seja apenas lida, estudada, traduzida, memorizada ou meditada, mas também que a palavra de Deus deveria se tornar uma parte integrante e incorporada da vida da igreja. Era necessário que toda a
prática e todo o modo de viver da igreja fosse regido pela palavra, e o sermão era o principal instrumento para que isso pudesse acontecer. Daí, a Confissão de Augsburgo, em 1530, afirmar que uma das marcas distintivas da presença da igreja era a fiel pregação da palavra de Deus. E, mais adiante, quando a segunda confissão helvética vai falar sobre esse assunto em 1566, eles declaram que a pregação da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Depois de ter apresentado a você essa transformação na teologia da pregação, no modo como os reformadores passaram a ver o sermão, eu quero então falar um pouco com vocês de como o sermão passou a ser desenvolvido pelos reformadores e então em sequência na história da Reforma. Veja, a ideia da Idade Média era uma ideia mais estética, mais voltada à retórica e ao impressionar as pessoas. Essa nova teologia da pregação tem outros objetivos, como nós acabamos de apontar. Por isso, uma das características da pregação reformada será a exposição do texto. Os elementos hermenêuticos usados nos comentários e nos estudos passaram a fazer parte da estrutura do sermão, uma vez que o fundamento da pregação era a exposição da verdade encontrada na Bíblia e a demonstração daquilo que o texto queria dizer. Por isso, a apresentação do sermão terá como uma das primeiras características este retorno e esse olhar mais atento ao próprio texto e à sua apresentação e exposição. Daí a ideia de Zwingli de trabalhar versículo a versículo e essa prática usada na Reforma de exposição texto a texto, livro a livro, de maneira sequencial, buscando compreender em seu todo e na sua sequência o estudo e o ensino das Escrituras. Assim, o primeiro objetivo do sermão reformado é fazer com que a congregação conhecesse o ensino bíblico e fosse apresentada este ensino, e a exposição se tornou a característica da pregação reformada. Mas, além disso, outras coisas se mostraram presentes na pregação da Reforma, que não eram necessariamente novidades da Reforma, mas retomadas de práticas bem antigas, que voltam lá à Igreja Antiga, no tempo de Crisóstomo e nos sermões de Agostinho. De Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, um dos grandes pregadores do quarto século depois de Cristo, os reformadores foram buscar a concisão, a simplicidade e a aplicação prática. Crisóstomo era conhecido pela clareza com que expunha as Escrituras. Esse objetivo da edificação, esse objetivo da instrução dos crentes e a exortação se via numa linguagem simples, numa linguagem direta, numa linguagem preocupada, não apenas com o conhecimento bíblico e muito menos com as nuances e as discussões teológicas, e mais preocupadas em mostrar para a igreja como aqueles elementos, como aquele ensino deveria ser praticado, deveria ser desenvolvido pelos crentes. Crisóstomo tinha uma prática que depois vai ser seguida por muitos reformadores, nós vemos claramente isso nos sermões de Calvino, que era a de fazer perguntas à audiência e apresentar as respostas. Ele levantava perguntas em relação ao texto, como é que este ensino de Jesus toca a nossa vida?
Ou será que poderíamos, depois de ouvir aquilo que a Escritura nos diz, continuar a praticar tal coisa? E ele mesmo vai respondendo a essas questões e mostrando a partir da sua argumentação como aquele ensino deveria fazer parte da vida dos crentes. Essa conversa, esse diálogo com a audiência, esse diálogo com a igreja é uma das características do sermão reformado. Uma forma direta de comunicação que visava chamar a atenção do ouvinte e deixá-lo claramente convencido de qual era o ensino da Escritura e como esse ensino deveria ser praticado. Eu quero ler para vocês um trecho de um sermão de João Crisóstomo para que você tenha ideia daquilo que eu estou dizendo e de como isso afetou o sermão reformado. Crisóstomo disse assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vocês reconhecem a insignificância dos assuntos humanos? Viram a fragilidade do poder? Viram a riqueza a que tenho sempre chamado um fugitivo? E não só um fugitivo, mas também um assassino? Pois ela não só abandona aqueles que a possuem, mas também os abate. Por que vocês cortejam a riqueza que nunca pode ser agarrada? Vocês desejam cortejá-la? Vocês desejam agarrá-la? Não a enterrem, mas entreguem às mãos dos pobres, pois a riqueza é uma besta selvagem. Se é segurada, ela foge. Se é solta, ela permanece onde está. Pois, como está escrito, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Repartam-na, portanto, para que ela permaneça com vocês. Não a enterrem, para que ela não fuja. Onde está a riqueza? Eu gostaria de perguntar àqueles que partiram. Digo estas coisas não para repreender, Deus sabe que não, nem para irritar feridas antigas, mas para garantir um porto seguro como saída do naufrágio de outros. Bem, eu pressiono os ricos, ou melhor, não os ricos, mas aqueles que fazem mau uso das riquezas. Pois digo continuamente que eu não ataco o caráter da pessoa rica, mas o caráter do ganancioso. Uma pessoa rica é uma coisa, uma pessoa gananciosa é outra coisa. Uma pessoa abastada é uma coisa, uma pessoa que cobiça é outra. Deixem claras as distinções e não confundam coisas que são diferentes. Outra referência antiga usada pelos reformadores são os sermões de Agostinho. Agostinho tinha uma forma bastante variada de pregação e de formas diferentes nós conseguimos identificar o seu estilo. Mas no Evangelho de João, de forma especial, Calvino fez uma série de sermões onde ele mostrava como uma mesma mensagem pode ser transmitida ao longo de uma grande quantidade de capítulos. É como se Agostinho tivesse montando um grande quadro enquanto passeava pelas passagens do Evangelho, mostrando a mensagem central que deveria ser reconhecida e compreendida pela sua audiência. Os reformadores que costumavam pregar versículo a versículo, capítulo a capítulo, enxergaram então nessa prática de Agostinho uma inspiração, uma maneira de não permitir que as mensagens fossem esfaceladas e se mostrassem desconexas umas das outras, mas buscando sempre estabelecer relações e referências entre os textos, o texto, de tal forma que a cada semana, a cada encontro, o leitor tivesse, o ouvinte tivesse uma percepção mais clara do ensino daquele texto. Então, essa disposição de manter coeso o ensino da Escritura é aquilo que também os reformadores trarão para a pregação quando vão desenvolver a sua prática.
Agostinho tinha a prática de rechear os seus sermões com menções a textos da Escritura. Ele buscava mostrar como o todo da Escritura e outras passagens confirmavam aquele ensino que se verificava no texto. E isto fez com que o sermão dos reformadores, além daquela característica expositiva e prática, também tivesse uma grande preocupação em estabelecer o que nós chamamos hoje de analogia das Escrituras. A ideia de que as Escrituras interpretam as próprias Escrituras e que na exposição bíblica é necessário recorrer a outros textos da Escritura, a outras partes da Escritura, para afirmar, para ilustrar e para expandir o ensino que estava sendo verificado, o ensino que estava sendo aprendido ali. Assim, a noção da pregação reformada, a prática da pregação reformada, era uma prática de conferir textos e de mostrar que as Escrituras, que a palavra de Deus ensinavam aquela verdade que estava sendo apresentada no texto em questão. Surge aí o que é chamado de método reformado de pregação, o grande legado que a pregação reformada então vai deixar para nós. A primeira delas é esse legado da exposição e da aplicação contínua a respeito do ensino do texto. E então surge o primeiro tópico sempre presente num sermão reformado: quais as lições doutrinárias, quais as lições e as orientações práticas que devem ser derivadas do texto. A partir do momento em que isso é estabelecido, ou nos momentos em que cada uma dessas lições é estabelecida, passa-se a fazer uma defesa dessa doutrina, ou deste ensino, ou dessa exortação, com argumentos e contra-argumentos, com a exposição e a confirmação em outros textos bíblicos, com um diálogo retórico, com um diálogo lógico, mostrando que aquela verdade, ou mostrando que aquele mandamento é o que se espera da vida do crente. Confirmada, então, a questão da veracidade do texto, passa-se, então, às aplicações morais derivadas daquelas verdades. Então, a prática, os modos de aplicação, os pecados a serem evitados, se tornavam, então, a prática do sermão. O método reformado, então, ele trabalhava com 3 questões que você encontra até hoje nos manuais de homilética. O que esse texto ensina? É verdade aquilo que esse texto ensina? E como eu posso praticar aquilo que esse texto ensina? Talvez de forma diferente do que fazemos hoje, o sermão reformado não se concentrava numa única ideia, numa única proposição. Ele estava preocupado com a exposição passo a passo do texto. E então, ele usava essa tríplice estrutura em cada um dos momentos, em cada um dos passos que ele dava ao perceber o ensino do texto, um ensino presente no texto. Ele logo buscava confirmar a veracidade daquele ensino e mostrar como aquele ensino deveria ser aplicado pelos cristãos. Eu quero ler para vocês agora um outro texto de sermão, agora um sermão de Calvino, um sermão baseado em Lucas 2, 9 a 14, aquele texto onde os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores. Vou ler um trecho desse sermão para que a gente veja como Calvino praticava estes princípios. O texto Calvino diz assim: e por fim, o anjo não se contenta em dizer que ele anuncia uma alegria, mas diz que é uma grande alegria e que será para todo o povo. Preste atenção a isso. Pois se essa palavra não estivesse aqui,
imaginaríamos que o relato de Lucas se aplica apenas aos pastores. Mas essa alegria era estendida a todo o povo. É verdade que o anjo está falando dos judeus, pois eles eram o povo eleito. Mas hoje a separação se desfez, como diz Paulo e Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. Proclama a paz àqueles que estavam longe e aos que estavam perto. Os judeus estavam aliados a Deus quando ele os adotou na pessoa de Abraão. E essa adoção ele confirmou através da sua lei. Mas agora, apesar de estarmos longe, Deus veio a nós e desejou esse evangelho da reconciliação para todos. Por isso é dito que Jesus Cristo proclama no evangelho paz para aqueles que estavam longe de Deus e não tinham conhecimento dele. Pois bem, visto que nos é declarado pelo anjo que devemos regozijar com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e não no sentido normal da palavra, mas no sentido de que devemos ser transportados por alegria, devemos fazer essa doutrina proveitosa para nós. E como podemos entender essa alegria? É certo que se estivermos emaranhados nos prazeres e encantos deste mundo, se estivermos intoxicados pelas nossas afeições, nunca conseguiremos regozijar-nos na graça que nos é trazida pelo Filho de Deus. Mas consideremos os pastores. Sua condição humana não estava melhor por eles terem ouvido esta palavra do anjo, ou por terem visto que o Filho de Deus nasceu, pois retornaram à sua vida normal, guardando as ovelhas. Eles passavam frio durante a noite, calor durante o dia, e eram mal vestidos. Em poucas palavras, não vemos eles ganharem nada em relação à carne, a esta vida mortal, para justificar a descrição de tamanha bênção. Todavia, eles não deixaram de regozijar. E aqui, veja como devemos nos conformar a seu exemplo. Isto é, apesar do Evangelho não aumentar nossa riqueza e nossa honra, apesar de não nos trazer nem divertimento nem prazeres, mesmo assim, não devemos cessar de sermos arrebatados por esse gozo espiritual, de nos contentar com o fato de Deus ser favorável a nós. E não devemos buscar qualquer outro bem, qualquer outra alegria senão essa. Aqui devemos encontrar todo o nosso descanso. Veja porque nem mesmo os pobres param de celebrar, apesar de serem afligidos de diversos modos, apesar de serem atormentados, alguns pela doença, alguns pela angústia, sendo rejeitados por todos, e outros levando uma vida miserável e adoecendo como pobres infelizes. Ainda assim, eles têm motivo para se gloriar. Como Paulo diz no 5º capítulo de Romanos, quando somos justificados pela fé, temos bom motivo para nos gloriar, visto que temos paz com Deus. E isso faz com que até mesmo as aflições sejam gloriosas para nós, porque elas se tornam auxílios para a nossa salvação. E Deus faz com que sejam proveitosas para nós, porque experimentamos a sua ajuda e socorro quando somos desamparados pelos homens e não temos para onde ir. Uma vez que não paramos de esperar em Deus e de ter prova definitiva de que Ele está conosco, já que Ele mesmo nos assegurou disto. Portanto, temos razão para nos gloriar em nossas aflições, mesmo que o Evangelho não apenas deixe de fazer avançar nossos prazeres ou divertimentos ou riquezas terrenas, mas, pelo contrário, nos faça perseguidos e atormentados. Vemos muitos que não recebem nenhuma outra recompensa por seguir o Evangelho, além de serem perseguidos, caçados e despojados de seus bens. De modo que alguns perderam tudo o que possuíam, outros foram mantidos em prisões, e ainda outros foram cruelmente postos às chamas. Apesar de muitos pobres crentes não terem outra recompensa por receber o Evangelho, ainda assim, essa alegria falada aqui é mais do que excelente e precisamos aprender a descansar no amor que nosso Senhor Jesus Cristo tem por nós, vendo que Ele deseja ser para conosco como um Pai e um Salvador e nos segurar como seus filhos.
Tudo isso, portanto, deve adoçar toda a tristeza que carregamos e devemos tomar coragem na graça e na bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz, não devemos desfalecer, porque ainda que o homem exterior esteja se corrompendo, o interior se renova dia após dia, pois nossa leve aflição é apenas transitória, produz em nós um peso maravilhoso e excelente de glória. É isso, em suma, o que temos de lembrar e como devemos praticar esta doutrina, quando nos é dito que essa alegria, sim, essa grande alegria será para todo o povo. Veja como são atuais essas palavras de Calvino, como elas falam diretamente a nós, mesmo tão distantes historicamente no tempo. 500 anos se passaram, mas o modo como ele descreve a mensagem de Lucas, capítulo 2, o modo como ele aplica as necessidades humanas, as lutas do seu tempo, que também são parecidas com as lutas do nosso tempo, é um dos grandes legados da pregação reformada. É uma pregação que reflete a perenidade do ensino da palavra de Deus. Ela não é apenas a apresentação do gênio ou da capacidade retórica de um pregador, mas é uma forma de trazer à luz aquele ensino eterno e precioso para todas as pessoas que Deus colocou na sua palavra. Por isso, quando nós pensamos no impacto da reforma para a pregação, nós devemos perceber esta característica da perenidade do ensino. Uma vez que a pregação reformada se dedicou a expor o ensino da palavra de Deus, uma de suas características é que este ensino estará disponível para a edificação dos crentes ao longo do tempo, ao longo das gerações. Esta é uma das questões que faz da teologia reformada algo tão precioso. Ela está, por estar baseada no anúncio da palavra de Deus e na verdade do Evangelho, ela não está limitada a uma época, a um país, a uma determinada circunstância, mas é uma mensagem que deve ser levada até os confins da terra, pois é a própria mensagem de Deus para o homem. Eu quero encerrar trazendo algumas considerações feitas por Joseph Pippa a respeito do sermão puritano, que é um dos herdeiros desta forma de pregação reformada. Ele apresenta 5 características que o sermão precisa ter. E creio que essas 5 características resumem bem o impacto que a reforma teve sobre a pregação. A primeira coisa é que, uma vez que entendemos que o sermão, a pregação, é a palavra de Deus, o sermão precisa ser bíblico. A exposição das Escrituras precisa ser o ponto fundamental e mais evidente da pregação. Qualquer outro tipo de estratégia, qualquer outro tipo de proposição afastará o sermão da sua característica reformada. A exposição das Escrituras é absolutamente necessária. A segunda coisa, característica do sermão, é que ele deve instruir a mente, deve conduzir o ouvinte a uma compreensão. Então, ele precisa ser lógico, ele precisa ser bem construído, ele precisa de boa argumentação, de tal forma que o ouvinte possa compreender o que está sendo ensinado, possa assimilar o ensino do sermão e tenha condições, então, de viver com base naquilo que está sendo ensinado. A terceira característica é a condição que o sermão dá ao ouvinte, ao crente, de lembrar do que foi ensinado. Ele deve ter a qualidade de ser memorável ou de ser memorizável.
Então, o uso, por exemplo, de pontos de reflexão ajuda nessa memorização, ou a contundência das ilustrações e dos exemplos, mas é muito importante que o crente não apenas seja impressionado no momento da pregação, mas que ele guarde aquele ensino e consiga durante a semana, durante o mês, ao longo da sua vida, lembrar-se daquele ensino e colocá-lo em prática na sua vida. Depois, o sermão precisa ser então claro. Ele precisa dar direções, precisa dar orientações que o crente pode seguir, do mais simples àquele melhor instruído. Todas as pessoas precisam saber muito claramente aquilo que Deus requer delas e de que maneira elas podem viver de acordo com os padrões da palavra de Deus. E por fim, o sermão precisa ser transformador. Ele precisa ser esse momento de comunhão poderosa com Deus, na qual o Espírito Santo trabalha a nossa mente, o nosso coração, muda a nossa existência, muda a nossa maneira de enxergar as coisas e nos faz, então, vislumbrar a obra redentora de Cristo, o poder do Evangelho e a nova vida que foi garantida por nós na cruz. Obviamente, esta não é uma característica inerente ao sermão. Essa é uma convicção de que o Senhor é quem instrui e o Senhor é quem edifica a sua igreja. Por isso, eu queria terminar lembrando que toda esta conceituação feita pelos reformadores exige, tanto do pregador quanto da igreja, oração constante, contínua, para que Deus esteja abrindo mentes e corações, para que eles possam contemplar a maravilha da palavra de Deus e ser edificados por ela. Sem oração, sem o pedido do auxílio do Espírito Santo para que aquela mensagem de fato seja fixada na mente e no coração. Não é possível alcançar os propósitos que a reforma apontou para o sermão. Também é necessário que sejamos habilitados pelo poder de Deus a praticar aquilo que ouvimos. Não é uma questão mera de conhecimento ou memorização das leis, dos mandamentos e dos propósitos de Deus, mas Deus precisa quebrantar o nosso coração, Deus precisa motivar a nossa vontade, Deus precisa conduzir o ouvinte a fazer aquilo que a sua palavra determina. Por isso, o sermão precisa ser recheado de oração constante, na preparação, durante a sua entrega e também posteriormente, para que a igreja seja habilitada pelo poder de Deus de viver de acordo com os ensinos da sua palavra. Somente esta ação de Deus poderá revelar o caráter transformador do sermão. Portanto, o sermão será completamente alterado a partir daquilo que a reforma fez e o modo como a reforma enxergou o papel da palavra de Deus. Assim, ele precisa ser bíblico, ele precisa ser instrutivo, ele precisa ser guardado no coração e na mente, ele precisa ser claro, direto e objetivo, e acima de tudo ele precisa ser conduzido pelo poder transformador do Espírito Santo, para que assim homens, mulheres, jovens e idosos sejam alcançados pelo poder transformador da palavra de Deus e sejam luzeiros neste mundo. Eu espero que esta reflexão tenha ajudado você a entender um pouco mais
porque a nossa igreja se estrutura desta forma em torno da pregação e como que todas as outras partes da liturgia, de alguma forma, devem estar conectados a ela. E não apenas a liturgia, mas toda a vida da igreja deve estar ligada a ela. Tá? Eu espero que você, a partir disso, também valorize o momento do ensino e da pregação das Escrituras na sua igreja. Que você seja alguém ávido para ouvir a pregação da palavra por meio do seu pastor, e você então tenha esse espírito de oração, pedindo ao Senhor que por meio dele, por meio do seu pastor e por meio da pregação da palavra, a sua vida seja transformada. E você, meu colega irmão, meu colega pastor, que você procure esforçar-se neste ministério de ensinar o povo de Deus a palavra do Senhor, instruí-lo no caminho que deve escolher, mostrando aqueles e revelando aqueles que pertencem a Deus e denunciando e afastando aqueles que não estão andando nos seus caminhos. Que Deus abençoe e dê graça a todos nós.